Ela sabia que Ele era um Deus de milagre. Ela sabia que Ele poderia fazer o impossível se tornar possível. Deus, Ele sabe o que se passa no teu coração e na tua mente. Deus, Ele sabe se você está preparado ou não para receber. Não é todo mundo que tem que ver, não. O milagre é com portas fechadas. Não é de porta aberta. Porque existem pessoas que precisam ver o milagre já pronto. Porque muitas vezes você tem perguntado ao Senhor: Senhor, eu não sei o que fazer. E Deus te trouxe a este lugar para te dizer: me busca. Quer ver o teu filho salvo? Me busca. Quer ver a tua casa diferente? Me busca. Quer ver a tua vida mudar? Me busca. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Antes de ler, eu quero contar algo aqui à igreja que já vem alguns dias que eu venho relutando em contar. Alguns meses, na verdade. E há alguns meses atrás, eu sempre soube, né? Na Bíblia tem dizendo que nós devemos dizimar a casa do Senhor. E eu fui criada na igreja, desde criança, e eu sempre aprendi isso. De levar oferta para a igreja, para o culto, de dizimar na casa do Senhor. E também passei para os meus filhos. Os meus filhos fazem a mesma coisa. Eles dizimam e eles ofertam na casa do Senhor. Porque a gente tem que ensinar de pequeno, né? E aí, eu fazia isso quando era criança. Mas quando eu me tornei adulta, que eu voltei para a igreja, eu parei de fazer isso. E, por algumas vezes, eu entendia e, ao mesmo tempo, não queria entender o porquê. E eu não aceitava dizimar. E aí eu fui orando ao Senhor e pedindo a Deus para que colocasse ao meu coração dizimar na casa do Senhor. E foram vários anos, né? E aí eu comecei a ver as coisas e dizer assim: Senhor, por que eu não consigo isso? Por que eu não tenho isso? E Deus, Ele falava comigo: porque você não tem sido fiel comigo. Você não tem sido fiel à minha casa. E mesmo assim eu continuava relutando em fazer. Ofertava, mas não dizimava. E aí, eu conversando com a evangelista Isaiane, e por várias vezes ela me fez essa pergunta: por que você não dizima? E eu disse: Isaiane, deixa isso para lá. E aí eu fui, aos pouquinhos, ela sempre falando, e eu disse: hoje eu vou dizimar, quem sabe? E aí, para a honra e a glória do Senhor, não para minha, mas para do Senhor, nem para da evangelista, hoje eu dizimo na casa do Senhor. E eu não tenho vergonha de dizer, foi a melhor coisa que eu já fiz até hoje. Dizimar na casa do Senhor. Então, o que eu quero deixar aqui, antes de entrar na palavra: não deixe de ser fiel ao Senhor. Porque o Senhor, mesmo você sendo falho, o Senhor é fiel. O Senhor tem feito coisas na sua vida. E por que você está sendo infiel? Então, seja fiel ao Senhor, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Amém? Eu quero abrir aqui em 1 Samuel. A nossa evangelista já falou um pouco, mas eu disse ao Senhor: Senhor, se for essa palavra, o Senhor vai falar comigo. E o Senhor falou um pouco, através da vida da nossa evangelista. É 1 Samuel, versículo 1, que fala sobre a história de Ana. Essa história, ela tem mexido muito comigo. E eu vou ler aqui. Houve um homem... Não, 1 Samuel 2. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. De ano em ano, este homem subia da sua cidade, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló.
Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Elcana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, Ana, embora a amasse, dava um só quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhes havia cerrado a madre. Assim sucedia de ano em ano. Subiam à casa do Senhor. Penina provocava Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás triste? O teu coração não sou melhor do que 10 filhos? Nós sabemos que Ana, ela tinha um desejo. E o desejo de Ana era ter um filho. E sabemos que naquela época, quem não tinha filhos, quem não poderia dar filhos ao seu marido, ela poderia ser devolvida. Mas também sabemos que Ana não tinha filhos por permissão do Senhor. O Senhor, ele permitiu. O Senhor, ele cerrou a madre de Ana. Havia um propósito. Qual é esse propósito, missionária? Buscar ao Senhor. Quantas vezes não temos buscado ao Senhor e temos pedido algo ao Senhor? Para termos o que queremos, temos que pedir ao Senhor. E Ana, ela pedia, mas ao mesmo tempo ela se frustrava, porque ela olhava a Penina com seus filhos, e era o desejo dela, de ela ter o seu próprio filho. E sabemos que Penina irritava, Penina provocava. E quantas vezes nas nossas vidas tem alguém que nos provoca, tem alguém que manga da nossa cara? Quantas vezes? E só fazemos chorar. E não lembramos de pedir ao Senhor, de entregar nas mãos do Senhor. E quantas vezes vamos até essas pessoas, quantas vezes batemos boca, quantas vezes reclamamos porque isso está acontecendo. Mas nós sabemos também que Ana, ela pedia ao Senhor. Mas também tinha que existir uma forma de pedir ao Senhor. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que se pede ao Senhor. Você tem que buscar. Você tem que orar. E quantas vezes temos pedido ao Senhor, mas temos pedido errado. Achamos que Deus, ele tem a obrigação de fazer aquilo que queremos. Achamos que Deus tem a obrigação de dar aquilo que queremos. E não é assim. A palavra do Senhor diz que há tempo determinado para todas as coisas. E o momento era de Ana chorar. O momento era de Ana pedir. Certamente ela não entendia o porquê. E hoje eu venho entender que quantas vezes temos orado, temos pedido ao Senhor, temos chorado ao Senhor, e não temos entendido o porquê que não chegou ainda. E ficamos o tempo todo perguntando ao Senhor, será que vai chegar? Eu penso comigo que Ana, quantas vezes Ana não perguntou, Senhor, será que o Senhor vai me dar? Será que eu vou ficar o tempo todo assim, a vida toda? Será que eu não vou ter filhos? Será que eu vou ver Penina o tempo todo mangando da minha cara? Eu sei que Ana pensou isso. Mas eu sei também que Ana sabia o Deus que ela servia. Ela sabia o Deus que ela servia. Ela sabia que Ele era um Deus de milagre. Ela sabia que Ele poderia fazer o impossível se tornar possível. Porque aos olhos do homem era impossível. Aos olhos de Ana era impossível. Mas existia um propósito. O propósito era orar. Sabemos que Ana, ela fez um voto com o Senhor. A Bíblia nos relata que ela fez um voto ao Senhor. De quando o Senhor desse a graça a ela, que era o filho, ela devolveria ao Senhor. E quantas vezes eu e você tem prometido algo ao Senhor e não tem feito? Quantas vezes? Achamos que Deus esqueceu. Fazemos de conta que, eu pedi,
eu fiz o voto, mas depois eu faço, depois eu agradeço. Ou muitas vezes nem agradecemos a Deus. E aí não entendemos a forma que Deus faz. Aí não entendemos porque demora tanto a chegar. Porque muitas vezes não acontece. Porque Deus, Ele conhece o meu e o seu coração. Deus, Ele conhece a mente. Deus, Ele sabe o que se passa no teu coração e na tua mente. Deus, Ele sabe se você está preparado ou não para receber. E naquele momento Ana não estava preparada para receber. Então tinha um propósito, tinha um tempo. A palavra nos diz claramente: há um tempo determinado para todas as coisas. Não adianta ficar se questionando quando será. Será no tempo de Deus, porque Samuel, ele chegou no tempo de Deus para a vida de Ana. Ana precisava passar por aquilo tudo. Ana precisava passar por todas as frustrações. Ana precisava chorar. Ana precisava buscar. E o que está faltando em mim e você é buscar ao Senhor. O que está faltando em mim e você é orar ao Senhor, é pedir ao Senhor com fé. A Bíblia nos relata que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu sei que Ana, ela tinha fé. Mas nós somos humanos. E muitas vezes achamos que não vamos conseguir. Mas temos que lembrar que nós temos um Deus. Um Deus que tudo pode. Um Deus que tudo vê. Um Deus que tudo faz. O Deus do impossível. E nessa noite Ele se faz presente neste lugar. E nessa noite o Senhor pergunta: o que queres que eu te faça? O que você deseja? Me pede com fé. Está faltando fé. Está faltando buscar mais ao Senhor. Porque Deus, Ele não vai dar para você de qualquer jeito. Porque muitas vezes você não está preparado para receber aquilo e não entendemos o porquê não chegou. Só vai chegar na tua mão quando você estiver preparado aos olhos do Senhor. Quantas vezes chega nas nossas mãos e vai embora. E não entendemos o porquê. Mas é porque recebemos a bênção e não sabemos como lidar com ela. E precisamos saber lidar com ela. Precisamos buscar a cada dia o Senhor. Porque se Ana não tivesse buscado ao Senhor, se Ana não tivesse buscado, se Ana não tivesse pedido ao Senhor, ela não teria o milagre dela. Eu creio assim. Se você não pedir, se você não buscar, se você não orar, você não vai ver o seu milagre. Não adianta ficar se questionando. Será que vai chegar? Você pediu? Você orou? Você buscou? Deus, Ele quer a nossa oração. Deus, Ele quer a nossa adoração. Deus, Ele quer que nós possamos buscar a cada dia. E quantas vezes temos deixado de lado por causa do dia a dia. Mais tarde eu oro, mais tarde eu leio a Bíblia. Quando falo para você, corta para mim também. Quantas vezes temos deixado Deus de lado. E depois venhamos reclamar ao Senhor porque nada acontece. Mas porque nós deixamos Deus de lado. E o Senhor, mesmo nós sermos infiel, Deus, Ele tem sido fiel nas nossas vidas. E quantas vezes temos esquecido de clamar ao Senhor? Quantas vezes estamos dizendo por que não chegou? Mas você pediu? Você orou? Às vezes pedimos para um irmão orar, sendo que Deus quer que nós oremos, que nós nos prostramos diante dEle e que nos pedimos. O que Deus, Ele queria da parte de Ana era buscar, era pedir, era orar com fé. Há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. E eu creio assim, que no momento oportuno, no momento que Deus viu que Ana já estava preparada para receber, Deus disse: agora eu vou agir. E eu creio assim, que esse momento ele vai chegar na minha e na sua vida. Mas precisamos buscar.
Deus, Ele tem falado comigo que eu preciso buscar. Porque quando eu falo para você, primeiro corta em mim. Eu não posso falar aquilo que eu não faço. Eu não posso dizer que você faça algo que eu também não faço. Senão eu estaria mentindo. Então, quando você busca, quando você ora, você recebe o milagre. O milagre está na palma das suas mãos. Mas precisa que você busque. Precisa que você ore ao Senhor. Ele está na palma das suas mãos. Muitas vezes você não consegue enxergar. Mas se você orar, se você buscar, o segredo é orar. O segredo é conversar com o Senhor. Porque o Senhor, Ele era o teu amigo. E eu quero dizer para vocês, altar é lugar onde tudo se resolve. Não adianta você falar para o amigo. Não adianta você falar para o irmão da igreja. Não adianta você falar para o seu pai nem para sua mãe. Converse com o grande. Porque Ana, ela conversava com ele. Certa vez, a Bíblia nos relata aqui, que o sacerdote olhou para Ana e viu ela chorar. E perguntou se ela estava embriagada. Mas naquele momento, quando ela chorava, ela se derramava diante do Senhor. Então eu te digo, meu irmão e minha irmã, se derrame no Senhor. Ore ao Senhor, porque o segredo da tua vitória é oração. Sem oração, não adianta. Sem oração, a bênção não chega. Se você não se humilha, não se derrama diante do Senhor. Não espere que não vai cair do céu. Porque se eu não pedir ao Senhor, se eu não pedisse ao Senhor, eu não recebia as bênçãos. Eu não estaria aqui hoje. Porque todos os dias temos que pedir a graça ao Senhor. Todos os dias temos que pedir ao Senhor que nos fortaleça. Temos que pedir ao Senhor que nos dê poder de resistência. E eu penso comigo que Ana pedia ao Senhor. Senhor, me ajude. Senhor, me sustenta. Eu não estou mais suportando. E eu sei que Deus, Ele ouvia o clamor de Ana. Mas era necessário o choro. Era necessário a oração. Era necessário a humilhação naquele momento. Era necessário. Porque Penina e os demais precisavam ver o milagre de Deus na vida de Ana. Se ore, se humilhe diante do Senhor. As pessoas não precisam ver você se humilhando. As pessoas precisam ver um milagre na tua vida. As pessoas precisam ver um milagre chegar na tua vida. Muitos olham para mim e para você e dizem, você não vai conseguir. Não sei porque você continua buscando. Não sei porque você continua orando. Não sei porque você continua indo na casa, na igreja. Nada muda. Eu sei que Penina dizia isso. Eu tenho certeza que ela dizia isso. Eu não sei porque que ela ora tanto, eu não sei porque que ela chora tanto, porque eu já tenho tantos filhos, tantas filhas, e ela ainda continua pedindo. Quantas vezes escutamos isso dentro da nossa própria casa? De pessoas que andam do nosso lado, de pessoas que estão do nosso lado, e diz, por que que você ainda está pedindo? Porque você ainda está insistindo. Exerça a sua fé, continue insistindo. Porque se Ana tivesse desistido, nada teria acontecido. Se Ana tivesse desistido, Samuel não teria vindo. Se você desistir, o seu Samuel não vai chegar. Se você desistir, a sua bênção não vai chegar. Se você não fizer aquilo que o Senhor tem mandado você fazer, não vai chegar. Quantas vezes Deus nos dá uma ordem e simplesmente não vou fazer. E aí depois fica se reclamando, perguntando o porquê de não ter.
Você está obedecendo a Deus? Você está fazendo aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Você está dentro do propósito de Deus para a sua vida? Não saia do propósito de Deus para a sua vida. Porque Ana, ela não saiu. Apesar de tudo que ela passou, Ana não saiu do propósito de Deus. Eu tenho certeza que ela pensou em desistir. Como eu e você, porque somos seres humanos. Quantas vezes pensamos em desistir? Quantas vezes pensamos em parar? E aí Deus, ele me faz lembrar aqui algo. A viúva do azeite, da botija de azeite. Ela procurou o profeta. Ela sabia a quem procurar. Quando ela procura o profeta faz uma pergunta para ela. E aí ela responde: não tenho nada, apenas uma botija de azeite. E naquele momento, o profeta diz: vá aos vizinhos, procure vasilhas, não poucas, mas muitas. E ela obedece. Quantas vezes eu e você tem desobedecido ao Senhor? Quantas vezes? E aí ela obedece e ela vai lá, pega as vasilhas com os filhos, e o profeta ainda diz assim: feche a porta. Não é todo mundo que tem que ver, não. O milagre é com portas fechadas. Não é de porta aberta. Porque existem pessoas que precisam ver o milagre já pronto. Existem pessoas que precisam ver a coisa já acontecida, já pronta. Nem tudo você pode contar. Guarda para você. Aquilo que Ana passava, com certeza ela não saía contando para ninguém. Ela contava para o amigo. Ela contava para Deus. Ela dizia assim: Deus, o Senhor está vendo. Eu não estou mais suportando. E aquela mulher, ela entrou dentro da casa dela, ela fechou a porta. É de porta fechada. É de porta fechada. E aí Deus, ele faz um milagre. Se ela não tivesse obedecido a ordem do Senhor, foi o profeta. Mas se ela não tivesse obedecido aquilo que Deus mandou, ela teria visto o milagre dela? Não. Será que se Ana tivesse desistido, ela tinha visto o milagre dela? Não. E por que você quer desistir? Por que você quer parar? Se Deus, ele tem o melhor para a tua vida. Se Deus, ele tem um presente para te dar. Não desista daquilo que o Senhor tem para você. Olhamos muitas vezes e temos dito assim: eu não vejo nada acontecer. Eu não vejo nada mudar na minha vida. Eu não vejo meu marido mudar. Eu não vejo meu filho mudar. Eu não vejo meu filho sair das drogas. Quantas vezes? Mas se você desistir, será pior. Então continua no propósito. Continua na oração. Continua a buscar. Porque se você não buscar, você não vai ver o seu milagre. Vem até diante do altar e converse com o Senhor. Altar é lugar para se resolver. Altar é lugar para você buscar. Altar é lugar para você pedir. Altar é lugar para você chegar e se derramar diante do Senhor. Aleluia. Quantas vezes temos chegado neste lugar frustrados, sentamos numa cadeira e Deus, ele só está querendo de mim e de você a sua adoração. Deus está querendo de mim e de você se derramar diante do altar.
se derrame diante do altar. Porque eu não posso fazer nada, mas o meu Deus faz. O meu Deus, Ele faz o impossível acontecer. A Bíblia, ela é clara. Nós vemos muitos milagres. Se lermos a Bíblia, nós vamos ver. Não é nenhum nem dois, são muitos. E porque muitas vezes duvidamos daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Se Deus transformou a água em vinho, se Deus curou a mulher do fluxo de sangue, se Deus fez Pedro andar sobre as águas, se o Senhor abriu o mar vermelho, por que Ele não pode fazer por mim e por você? O meu problema e o teu problema é fichinha na mão do Senhor. E o Senhor nesta noite, Ele quer resolver o teu problema. Deus, Ele hoje trouxe pessoas aqui para dar a resposta que você tem pedido ao Senhor. Deus te trouxe a este lugar para mostrar como você deve fazer. Porque muitas vezes você tem perguntado ao Senhor: Senhor, eu não sei o que fazer. E Deus te trouxe a este lugar para te dizer: me busca. Quer resposta? Me busca. Quer bênção? Me busca. Quer ver tua família transformada? Me busca. Quer ver o teu filho salvo? Me busca. Quer ver a tua casa diferente? Me busca. Quer ver a tua vida mudar? Me busca. Aleluia. Busquemos ao Senhor. Porque não tem coisa melhor para fazer do que buscar ao Senhor. Porque a cada dia que buscamos, é algo novo que Deus tem para as nossas vidas. Como é que queremos alcançar os céus se não estamos buscando na terra? Não tem como. É impossível alcançar os céus sem buscar na terra. É impossível. Se eu e você não buscar, não vamos alcançar o céu. E Deus, Ele tem feito coisas grandes nas nossas vidas. E quantas vezes não enxergamos, só fazemos reclamar. Quantas vezes ficamos perguntando ao Senhor o porquê. Não pergunte o porquê. Pergunte para quê. Para quê, Senhor? O que eu tenho que fazer? Deus te trouxe aqui nesta noite para falar contigo. Para te dizer que altar é lugar onde tudo se resolve. Deus, Ele tem falado comigo. Me busca diante do meu altar. É diante do meu altar. Não adianta eu reclamar com ninguém, porque Deus, Ele só vai fazer quando eu e você buscar. Quando eu e você passar a estar na casa dEle. Quando eu e você passar a orar. Quando eu e você passar a ler a Bíblia. Assim vamos receber a bênção que tanto queremos. Às vezes questionamos ao Senhor porque não recebemos algo. Às vezes a gente insiste tanto e Deus, Ele não dá. E ficamos perguntando ao Senhor: por que o Senhor não me deu? Se eu quero tanto. Às vezes, Deus, Ele não dá, porque Ele sabe que não é aquilo que Ele tem para você. E às vezes insistimos tanto. Eu já aprendi, eu digo por mim mesmo. Às vezes a gente insiste tanto, aí Deus dá. Aí Ele dá. Quando a coisa começa a desandar, aí você começa a reclamar. Senhor, por que isso? Por que aquilo? Você esperou o tempo de Deus? Você quis o propósito que Deus tinha para a tua vida? Não. Você quis aquilo. Então aguenta as consequências. Aguente as consequências, porque são duras. São duras, dói. Mas mesmo assim, o Senhor,
Ele continua sendo fiel nas nossas vidas. Mesmo assim, o Senhor continua nos guardando. Mesmo assim, Deus continua fazendo o impossível. Muita gente não entende o porquê, o que Deus faz nas nossas vidas. E fica o tempo todo se perguntando por que que ela tem, por que que ela conseguiu. Quando Ana engravidou, será que Penina não perguntou? Como pode? Já velha, como pode? E muitas vezes o meu inimigo e o teu inimigo têm perguntado, como pode? Eu estou fazendo isso e ela continua buscando. Eu estou fazendo isso e ela continua indo para a igreja. Insista. Insista. Continue buscando. Porque o que Deus tem para mim e para a tua vida é coisas que não imaginamos. Se derrame diante do altar. Porque o Senhor, nesta noite, te responde. Aquilo que você tem pedido ao Senhor, assim como Ana recebeu, eu e você iremos receber. Eu creio. Quem crê? Eu creio na minha e na tua vitória. A fé, ela vem pelo ouvir. E muitas vezes achamos que não vai chegar. Mas se você tiver fé, se você buscar, o Senhor, Ele vai trazer aquilo que você tem pedido ao Senhor. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, não está agradando a Deus. E Ana, ela tinha fé. Quantas Anas aqui têm fé? Continue nessa fé. Porque eu sei que o Senhor, Ele irá mudar a minha e a tua vida. Deus, Ele não te trouxe aqui em vão neste lugar. Deus, Ele permitiu a cada um chegar aqui neste lugar. Porque Deus tinha um propósito com cada um. Deus, Ele tem um propósito comigo. Deus, Ele tem um propósito contigo. Não cesse de orar. Quando estiver difícil, quando tiver aqueles meninos fazendo barulho dentro de casa, quando você se sentir só, entra no teu quarto, fecha a tua porta e se derrame diante do grande, porque Ele faz o impossível. Assim como aquela mulher fechou a porta e recebeu o milagre, fecha a tua porta e converse com teu pai, com teu amigo. Porque Ele é o único que pode, Ele é o único que faz. Ele é o único que vai te ouvir sem te criticar. Ele é o único que vai te ouvir sem dizer você não vai conseguir. É o único que vai ouvir o teu choro e não vai te criticar. Quantas vezes você entra no teu quarto, nem palavras tem para dizer ao Senhor. Não tem palavras? Chore. O Senhor entende cada lágrima. Cada lágrima o Senhor entende. E quando você não tiver palavras, quando você não tiver como chorar, o Senhor, Ele sabe aquilo que tem no teu coração. E desde já, eu agradeço minha oportunidade. E continuo dizendo, busque, ore ao Senhor. Porque no altar se resolve.